7 voltas, trombetas, um grito e de repente poeira subindo como neblina sobre pedras antigas. Você já viu essa cena na sua mente, não é? A queda de Jericó. É uma das histórias mais icônicas e cheias de mistério que conhecemos. Mas a grande pergunta é: o que a terra de Jericó, quando foi aberta pela pá do arqueólogo, realmente nos contou? Será que ela confirma essa narrativa tão poderosa? É isso que vamos desvendar hoje, de uma forma leve, objetiva e, claro, com muito respeito pela história e pela fé. Então, imagine o Vale do Jordão em uma manhã. O sol já está tocando as encostas, o ar é seco, e no meio de tudo isso, surge um morro que, à primeira vista, parece discreto. É um tel, um monte formado por camadas de antigas cidades. Cada camada ali é uma história, uma civilização que nasceu, viveu, prosperou e eventualmente caiu. É ali, nesse local conhecido como Tel e Sultan, que toda a nossa aventura arqueológica começa. Agora, quero que você feche os olhos por um segundo. Sinta o estalo de um forno de barro, quase um convite para o passado. O cheiro de pão fresco se espalha, o som de passos curtos ecoa nas ruelas de terra, e jarros de cerâmica estão alinhados em paredes de casas simples. É fácil, quando a gente mergulha em debates acadêmicos complexos, esquecer que por trás de cada pedra, de cada fragmento, havia gente, famílias, artesãos trabalhando em suas oficinas, guerreiros protegendo suas fronteiras e crianças brincando. Inocentes, à sombra daquelas imponentes muralhas, Jericó era Biba. Então, o que as escavações trouxeram à luz? Uma pista poderosa, que grita destruição, colapso de estruturas e camadas intensas de fogo. Pense nos tijolos de barro. Quando eles são expostos a um calor extremo, eles não apenas quebram, eles se desfazem, racham e deslizam, formando uma espécie de rampa de entulho aos pés das muralhas. É quase uma assinatura inconfundível de um grande desmoronamento. E para completar o cenário, misturados a esse entulho, arqueólogos relataram ter encontrado jarros cheios de grãos carbonizados. Grãos queimados. Isso é um sinal claríssimo de uma destruição tão rápida e violenta que as pessoas não tiveram nem tempo de esvaziar seus depósitos de comida. Seria apenas um acidente doméstico gigante? Parece algo muito maior que isso, não é? A escala da destruição aponta para um evento catastrófico. Mas a grande questão é: quando isso aconteceu? É aqui que a história vira um verdadeiro tribunal com diferentes advogados e promotores, apresentando suas provas. De um lado, temos leituras arqueológicas que apontam para uma datação em torno de 1550 a.C. De outro, há vozes que defendem firmemente que a grande destruição teria ocorrido por volta de 1400 a.C. E então, quem está certo? Vamos analisar com calma, sem pressa. Uma parte dos pesquisadores baseia sua argumentação na cerâmica. A lógica é simples. Potes, assim como nossas roupas, mudam de moda ao longo dos séculos. Cada período tem seus estilos, suas cores, suas formas. Se um estilo típico de uma determinada época não aparece em uma camada de escavação, é provável que aquela camada seja anterior àquele período. Foi justamente essa linha de raciocínio que levou uma leitura muito famosa a concluir que a grande destruição de uma Jericó fortificada é do Bronze Médio, o que significa, portanto, antes da época de Josué, como narrado na Bíblia. Porém, outra parte dos estudiosos revisita esses relatórios com um olhar fresco e diz: calma lá, pessoal. Há detalhes na cerâmica local e em outros contextos arqueológicos que podem sim apontar para algo mais próximo de 1400 a.C. E eles fazem uma observação crucial. O topo do Tel, esse monte onde Jericó estava, sofreu cortes e nivelamentos ao longo de centenas, até milhares de anos. Ação humana. Erosão natural. Isso pode ter removido pistas importantes do bronze recente em alguns pontos. É como se alguém tivesse cortado o bolo por cima. Você não consegue ver as últimas fatias, mas isso não significa que elas nunca existiram. E o radiocarbono? Essa é uma ferramenta poderosa. Amostras queimadas daquela destruição, ou seja, os grãos carbonizados que mencionei, foram analisadas e renderam datas que variam entre 1600 e 1530 a.C. Isso parece fortalecer a janela de tempo mais antiga, a de 1550 a.C. código, certo? Mas será que o caso está encerrado? Não totalmente. A datação por radiocarbono é incrível, mas ela sempre vem com margens de erro, e sua interpretação depende muito do contexto em que as amostras foram encontradas. Pense em um quebra-cabeça complexo.
Se você coloca uma peça no lugar errado, mesmo que ela pareça se encaixar, ela vai contar uma história distorcida, errada. E enquanto o relógio acadêmico continua sua intensa disputa, a cidade antiga de Jericó continua a nos contar sua história, de um jeito silencioso, mas muito eloquente. Se houve um cerco militar, o chão, com certeza, guardaria pontas de flecha, pedras de funda, marcas de queima coordenada. E os grãos carbonizados que encontramos, como já falamos, combinam perfeitamente com a ideia de uma catástrofe rápida, de um evento que não deu tempo para as pessoas se prepararem. E, sendo bem honestos, isso já é algo impressionante por si só. Existe um evento de destruição massiva e marcante em uma Jericó fortificada. Isso é um fato robusto. Talvez você esteja se perguntando agora. Então, a Bíblia errou? Calma. Vamos respirar fundo. A arqueologia lida com fragmentos, com o que sobrou, com a materialidade da história. A Bíblia, por sua vez, narra a caminhada de um povo com Deus. É um registro de fé e de revelação divina. Quando a gente tenta forçar uma para caber milimetricamente na outra, corremos o risco de perder a humildade e a profundidade de ambas. Mas quando as colocamos em diálogo, com respeito e abertura, ganhamos uma compreensão muito mais rica e profunda. A pergunta não é quem vence, mas sim o que cada uma dessas fontes, a arqueologia e a Bíblia, pode nos iluminar sobre a história. E aqui vai uma dica simples para você avaliar debates como este, que envolvem diferentes interpretações de dados. Primeiro, pergunte-se: qual camada arqueológica está em discussão? É a cidade X? A cidade intravenoso? Segundo, quais evidências específicas sustentam a data proposta? É cerâmica? É C14? São paralelos regionais com outras cidades? E terceiro, qual o alcance da conclusão? Ela se refere a apenas um setor escavado, ou ao sítio inteiro? Essas perguntas ajudam a clarear o cenário. O que podemos afirmar com serenidade hoje sobre Jericó? 3 coisas importantes. Primeiro, Jericó guardou sim evidências claras de um colapso violento e de um incêndio devastador em um nível fortificado. Isso é um dado arqueológico robusto e inegável. Segundo, as datas da maioria dos estudos arqueológicos favorecem a data de cerca de 1550 a.C. para essa grande e famosa destruição. E terceiro, existe uma corrente minoritária de pesquisadores que defende a data de cerca de 1400 a.C. Lembrando que é possível que camadas mais jovens, que poderiam ter dado essa data, tenham sido perdidas ao longo do tempo por erosão ou ação humana no topo do tel. E quanto à fé, amados, a verdade nunca teme a luz. Se cremos que Deus age na história, não precisamos ter medo de colocar uma lupa sobre os fatos. Olhar para Jericó com rigor, com uma mente aberta e científica, não diminui em nada o milagre. Pelo contrário, aumenta a nossa admiração pelo Deus que se revela no tempo, entre potes quebrados, tijolos desfeitos e a poeira dourada de uma história milenar. Então, para fechar, Jericó caiu? Do ponto de vista arqueológico, sim. Uma cidade fortificada sofreu uma destruição em larga escala. Quando isso se encaixa no roteiro bíblico da queda de Josué, é o grande ponto em debate. Hoje menos com a maioria dos estudos arqueológicos, apontando para cerca de 1550 ACC código, e uma minoria defendendo 1400 ACC. A pesquisa continua, e nós continuamos juntos, com a mente aberta para o conhecimento e o coração aquecido pela fé. Se este conteúdo edificou sua compreensão sobre Jericó, te trouxe novas perspectivas, por favor, deixe o seu like. É muito importante pra gente. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe essa discussão com seus amigos e familiares. E claro, assista mais vídeos como este aqui no canal, tem muita descoberta esperando por você. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.